Vou operar o ligamento cruzado anterior. Qual enxerto eu devo utilizar? Fala time, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Erlan Engers, eu sou fisioterapeuta esportivo e eu trouxe aqui para vocês hoje uma dúvida muito frequente aqui na minha clínica e até mesmo nas redes sociais, né? Que é qual enxerto devo utilizar na minha cirurgia de ligamento cruzado anterior. Essa dúvida é muito comum entre todos os pacientes. A gente tem que entender que muitas vezes depende muito da técnica que o médico utiliza. Então, o médico que vai optar por qual enxerto utilizar. Mas, sempre tem o paciente que quer saber qual enxerto é melhor, qual que vai ser mais útil na minha vida ou na minha fase de reabilitação, o que vai ser mais fácil de reabilitar. Então, eu trouxe para vocês aqui algumas informações que talvez seja útil na hora de escolher o enxerto. Vou falar sobre 3 tipos de enxerto aqui, tá? Tem 2 que são muito frequentes e um não tanto, mas até agora começou a aparecer bastante cirurgia aqui na minha clínica, então por esse motivo eu vou trazer ele aqui também. Então eu vou falar sobre o enxerto do tendão patelar, que é bem comum, o tendão dos flexores, que é o que eu mais recebo aqui, dos isquiotibiais, né? E o enxerto do tendão do quadríceps. Então, eu vou falar desses 3 tipos de enxerto. Mas, primeiramente, precisamos entender como funciona o ligamento cruzado anterior. Ele é um dos principais estabilizadores do joelho, tá? É um ligamento, eu tô com o joelho aqui, vou mostrar, ele fica interno lá, ó. Ele é cruzado anterior, ó. Ele é um ligamento cruzado, por isso que a gente chama cruzado, que ele se insere no fêmur e na tíbia, tá? Para que ele serve? Ele serve para a questão de estabilização do joelho. Ele impede que a nossa tíbia, que é o osso da canela, anteriorize, faça esse deslizamento, faça esse movimento para frente, ó. Então, quando ele rompe, a gente acaba perdendo essa noção de espaço e acaba anteriorizando. A gente vai fazer um movimento e sente um falseio, porque o que acontece? Se não tem esse ligamento ali de dentro que segura esse movimento aqui, ele acaba deslizando muito mais, né? Então, essa é a principal função do ligamento cruzado anterior. Eu vou deixar aqui 2 casos de ruptura de LCA para vocês entenderem um pouquinho o mecanismo de lesão. No primeiro caso, a Gabi, do vôlei, tá? Ela salta e ela cai em apoio unipodal, né? E esse apoio, o joelho acaba entrando em valgo. E esse movimento, por ter um grau de impacto muito alto, né? Um movimento de velocidade e que teve que ter uma desaceleração, ela acaba pisando e o mecanismo do joelho a gente pode ver que ele faz uma torção, né? Como o pé está fixo no chão, acaba lesionando o ligamento. No caso dela, ela não teve chance alguma de retorno, tentativa ao menos. Na hora a gente pode perceber na cena que ela sente muita dor. E o caso 2, atleta de basquete, tá? Também cai num apoio unipodal, sente a lesão na hora, mas acaba retornando. Ele tentou retornar, mas provavelmente, né, por conta desse falseio que a gente fala, provavelmente ele acabou sentindo esse falseio e até questão de dor e edema começou a inchar provavelmente. Então, acaba perdendo a força de quadríceps. Por conta dessas desestabilizações, a gente logo opta por cirurgia, né? Porque até o atleta está querendo voltar ao retorno ao esporte, retornar às atividades, né? E precisa desse movimento. E sem um LCA, ele não consegue fazer a freagem e a troca de direção. Quando a gente fala em cirurgia, logo a gente já pensa no enxerto. Qual enxerto eu devo utilizar? Então, vou começar falando sobre o enxerto do tendão patelar, tá? Que ele é conhecido por ser um dos mais firmes, né? O mais firme, acredito eu, por ser retirado 2 plug ósseos. Como funciona? Essa técnica, ela é chamada de osso tendão osso. Eu vou deixar uma imagem aqui para vocês entenderem. Então, é retirado um plug ósseo aqui da patela. Esse tendão
é desse aqui. Então a gente divide ele em 3, tá? E tira o meio dele, a gente tira o terço central dele. Então, vai tirar um plug ósseo da patela e um plug ósseo da tíbia, tá? E esse plug ósseo, ele acaba tendo uma integração mais rápida com o osso, tá? Porque é onde é feita, o plug ele é encaixado onde é feita a incisão, e esse reparo acaba sendo um pouquinho mais rápido, tá? Além disso, estudiosos falam que a capacidade tênsil máxima dele, a capacidade de força dele mesmo, é 2 vezes maior que os outros enxertos. Então essas são as vantagens dele, tá? Tem algumas desvantagens também, porque acaba que se a gente tirar esse terço médio, o nosso tendão ele acaba ficando mais fino, e com isso acaba podendo gerar uma inflamação atrás desse tendão e desenvolvendo alguns problemas, como patela baixa ou até mesmo essa inibição, até porque nessa cirurgia é feito uma cicatriz, né, o corte bem aqui na frente. Então acaba que o poder de contração da musculatura diminui um pouco do quadríceps e pode também desenvolver uma condromalácia patelar, tá? Na minha visão de fisioterapeuta e os relatos que os meus pacientes me dão, até porque a maioria de pacientes que me procuram, eles já estão fazendo a segunda cirurgia, já fizeram flexores depois do enxerto do tendão patelar. Eles relatam que essa cirurgia eles sentiram muito mais firmeza, tá? E isso é normal, porque já que não é retirado lá de trás da musculatura da posterior, então acaba que a gente tem mais estabilizadores, né, no joelho. Então essa técnica é um pouco mais firme, tu sente ela um pouquinho mais firme o joelho, mas em contrapartida, né, é muito mais difícil a gente ganhar flexão, já que eu vou deixar uma foto para vocês entenderem melhor, mas a cicatriz fica em frente do joelho, e com isso os pontos acabam limitando o movimento, né, de flexão. Então esse é um ponto negativo na cirurgia do tendão do patelar. Já quando a gente opta por fazer uma cirurgia com enxertos flexores, a gente tem que ter em mente que é uma cirurgia que ela tem menos danos ao nosso corpo, né? Então a gente pode ver aqui nessa foto que o corte onde é feita a cirurgia, ele não é quase nada invasivo, né? Comparado com as outras cirurgias. A gente tem o ganho de movimento, ele é muito mais fácil ganhar o movimento final, então a extensão e a flexão. Em contrapartida, como ele não tem aqueles plug ósseos, a gente acaba tendo uma integração um pouco mais lenta, tá? Integração do osso, porque ele não tem aquele plugzinho para encaixar no fêmur e na tíbia, né? Além disso, os pacientes relatam que eles possuem mais instabilidade. O pessoal que faz essa escolha desse enxerto de flexores, eles sentem mais instabilidade comparado a quem faz com o tendão patelar, tá? Então, outro ponto positivo dele é que tu acaba não perdendo a musculatura do quadríceps, então a gente ganha força fácil e não tem risco de ter aquela condromalácia patelar que a gente vê bastante nas cirurgias, mas quando a gente tira um enxerto dos flexores, a gente acaba tendo uma lesão grau 3 na posterior de coxa e acaba ficando assim. Então é um enxerto muito utilizado, ele é muito bom, acredito que seja o mais utilizado aqui no Brasil, e é uma excelente escolha também. E o nosso último enxerto é o tendão do quadríceps, né? Que é uma cirurgia menos utilizada. Antigamente eles usavam bastante quando o paciente já tinha rompido mais vezes, então eles optavam por o último caso, essa cirurgia do quadríceps, mas está aparecendo bastante. Claro que não é a mesma proporção, mas está surgindo bastante. Até essa cirurgia é retirado um plug ósseo, né? Então ela tem uma forte fixação, não tão forte quanto a do tendão patelar, que tem 2 plugs, mas ela tem um plug ósseo.
Aqui a gente pode ver nessa imagem um paciente meu que fez uma cirurgia com o tendão do quadríceps, e a gente tem esse ponto positivo do plug ósseo, mas também tem uma grande inibição do quadríceps, já que o quadríceps ele perde muita contração muscular. E com essa perda pode dar uma tendinite do quadríceps, né? Ou pode dar uma inibição artrogênica. Então, é uma cirurgia que ainda vem sendo pouco utilizada no Brasil, né? Mas vem crescendo bastante. Eu vou deixar um resumo para você sobre esses 3 tipos de enxerto que a gente fez aqui. Então, o enxerto patelar, como a gente falou, tem 2 plug ósseos, né? Enquanto o enxerto flexores nenhum e o do quadríceps apenas um. Esse plug ósseo facilita a integração do enxerto com o osso, né? Então, consequentemente, ele vai consolidar mais rápido. Em questão de força tensão máxima, que é a capacidade de força que o enxerto consegue receber, o enxerto patelar é 2 vezes mais forte. Então, mais um ponto para o enxerto patelar. Na questão de ganhar o movimento, na fisioterapia, no caso, a gente nota que o patelar e o enxerto do quadríceps tem muita dificuldade para atingir a amplitude final, né? Tanto de extensão quanto de flexão principalmente. Já os flexores têm muito mais facilidade, então ponto para os flexores. Quando a gente fala sobre inibição muscular, a gente sabe que o enxerto patelar e o enxerto do quadríceps, a gente acaba tendo uma inibição de quadríceps por a questão de ser retirado um enxerto da frente, né, da parte anterior, e com isso a contração dificulta um pouquinho a contração, né? Já o enxerto de flexores, a inibição é na parte posterior, porque a gente faz uma lesão grau 3, né, na posterior, então a gente tem que reabilitar tanto o ligamento quanto essa lesão grau 3 na posterior. Quando o pessoal que está mais preocupado com o corte ali, tem muita gente que questão de estética, quando a gente fala em cicatriz, o enxerto patelar e do quadríceps é uma cicatriz bem grande. Já o enxerto de flexores, muitas vezes, a pessoa são 2 buraquinhos que com o tempo vai passar imperceptível. Para escolher um tipo de enxerto, a gente tem que pensar no esporte do atleta, né? Então vamos supor, jogador de futebol. Jogador de futebol tende a ter muita lesão na posterior de coxa. Então, consequentemente, a gente opta por não escolher o enxerto dos flexores, porque a gente vai fazer uma lesão grau 3 na posterior de coxa, e isso pode deixar o músculo mais fraco e ao longo do tempo ter estiramentos recorrentes, né? Tanto jogador de futebol, jogador de basquete, mas quando a gente fala em esportes com contato no solo, como o jiu-jitsu, por exemplo, então a gente já pensa em não realizar a cirurgia do tendão patelar. Por quê? Porque como fica muito sensível na região, o atleta tende a ficar um pouco com medo de fazer esse gesto, e ele acaba atrasando um pouquinho na reabilitação, porque a gente tem que trabalhar aquele gesto esportivo. Então depende o tipo de esporte do atleta para escolher o enxerto. Não existe um enxerto, esse enxerto é melhor que esse, e sim a modalidade do atleta. Então, para escolher um enxerto bem, a gente tem que levar em consideração ao esporte que o atleta pratica. Então, com base de tudo nisso, espero ter ajudado vocês de alguma forma. Deixem os comentários aqui se vocês ficaram com alguma dúvida e sugestões para os próximos vídeos. Até mais, valeu!